Começando mais um Gira NBA. E aí, meus consagradinhos e minhas consagradinhas, tudo bem com vocês? Espero que sim. Bem, no início do vídeo não se esqueça de se inscrever, curtir, compartilhar, para que mais pessoas tenham acesso às melhores notícias do melhor basquete do mundo. Vamos então para o resumo da rodada. Vamos falar sobre os jogos que aconteceram no dia de ontem, dia 30 de março de 2025. Estamos chegando na reta finalíssima da temporada regular e mais aí 7, 8 rodadas, dependendo aí da equipe. E aí a gente já vai começar os playoffs, né? Vamos começar com os play-ins primeiro, né? Para depois começar com os playoffs já. E aí, meu amigo, aí já é outro campeonato. Bem, vamos começar então com a partida entre Cleveland Cavaliers, 127, e Los Angeles Clippers, 122. Pela primeira vez nos últimos 55 anos da franquia, o time do Cleveland Cavaliers consegue alguma marca histórica sem o LeBron James fazer parte da equipe. Com a vitória, a equipe alcançou 60 partidas vitoriosas nessa temporada regular. Em sua história, o time do Cleveland Cavaliers havia chegado a esse feito apenas 2 vezes. Não como se fosse também, gente, não é como se fosse fácil assim, também apenas. Tá? Ambas, quem estava na equipe? LeBron James. Então é a primeira vez que essa marca é alcançada, ou uma marca histórica pelo time alcançada sem o LeBron James estar fazendo parte do elenco. Cleveland continua tranquilíssimo como líder absoluto na Conferência Leste. Entretanto, com a derrota, o Clippers cai um pouco e agora está na 8ª colocação do Oeste e está se classificando para um play-in nesse exato momento. New York Knicks 110, Portland Trail Blazers 93. Segunda vitória seguida no New York Knicks sem o seu armador Jalen Brunson, que está fora desde o início desse mês. Desde então, o New York Knicks, para vocês verem o impacto que o Jalen Brunson causa na equipe, venceu 6 de 11 jogos. Segundo o próprio atleta, ele acredita que deve voltar às quadras antes do início dos playoffs. E aí abre aspas pro Jalen Brunson, tá? Espero jogar antes dos playoffs. É bom para mim ter algumas partidas antes da reta final, mas quero tentar estar 100% saudável. Lembrando que o Jalen Brunson está fora por causa de um entorse no tornozelo. Um entorse um pouco mais grave, né? Já faz aí umas quase 4 semanas aí que ele está fora. Entretanto, acredito realmente que ele consiga voltar antes do início dos playoffs, que vai fazer uma diferença gigantesca para a equipe do Nova York. Já o Portland consegue a sua 4ª derrota seguida e vê a possibilidade de ir para um possível play-in cada vez mais distante. Eles estão agora na 12ª colocação da Conferência Oeste. Minnesota Timberwolves e Detroit Pistons. Minnesota Timberwolves fez 123 pontos contra o Detroit Pistons 104. Com essa vitória, o Minnesota volta para a 7ª posição do leste e consegue sua 2ª vitória seguida. Destaques para o Anthony Edwards com 25 pontos e Julius Randle com 26. Os Pistons ainda ficam na 5ª posição do leste, uma vitória atrás do Indiana Pacers. New Orleans Pelicans 98 e Charlotte Hornets 94. Ambas as equipes são penúltimas colocadas em suas conferências e não buscam mais nada nessa temporada, apenas uma boa vaga no draft. Lembrando que o Charlotte Hornets tem o seu principal jogador afastado, né, que é o LaMelo Ball, para fazer cirurgias simples, pelo que foi dito, né, no pulso e no tornozelo, no pé, se eu não me engano. E também tem que ser vista aquela possível situação, né? Será que o LaMelo vai ficar na equipe para a próxima temporada? Pode ser que não, né? Vamos verificar como é que vai ser essa próxima off-season, porque eu acho que muito time aí vai atrás de alguns jogadores aí que vão ficar bem aí disponíveis no mercado. Muita gente vai entrar como player option e muita gente vai ficar livre no mercado para assinar contratos com outras equipes. San Antonio Spurs 106 e Golden State Warriors 148. Segunda vitória seguida do Warriors, que consegue voltar para a 6ª posição do Oeste. Destaque da partida para Brandon Podziemski com 27 pontos. Milwaukee Bucks 124, Atlanta Hawks 145. Duelo direto aqui entre o 6º e o 7º colocados do Oeste. Entretanto, mesmo com a vitória do Atlanta Hawks, que está hoje na 7ª colocação, o Milwaukee Bucks está
4 vitórias à frente do Atlanta. Então, assim, eles vão ter que tirar ainda um pouquinho, mas começa a ficar cada vez mais difícil porque o número de partidas disponíveis está cada vez menor. Se bem que o Milwaukee Bucks ele vem numa queda considerável aí, até estranha, vamos falar dessa maneira. Entretanto, estranha não, perdão. Acabei de lembrar que eu até trouxe aqui a notícia, sem o Damian Lillard, né, cara, por causa daquela questão de lesão na panturrilha e a trombose. Então, infelizmente, eu acho que o Milwaukee Bucks realmente se torna um time não comum, para ser bem honesto, até porque tem boas peças, mas sem a sua principal peça na armação, se torna um time, de certa maneira, frágil nesse aspecto. E eu acho que, mesmo eles indo para uma possível pós-temporada, que é o que vai acontecer pela campanha que eles fizeram antes do Damian Lillard sair, eu acho que eles não conseguem uma boa campanha na pós-temporada. Vide aqui a partida contra o Atlanta Hawks, que é o 7º colocado no leste, sabe? E assim eles ainda conseguiram perder. Claro, playoffs é outro jogo, é outra coisa. Entretanto, você ter um Damian Lillard disponível e não ter o Damian Lillard disponível, cara, é um vale gigantesco de diferença, uma montanha de diferença de qualidade técnica de uma equipe com e uma equipe sem o Damian Lillard. Sem contar que rolam os boatos e os rumores de que se a equipe do Milwaukee Bucks não conseguir ir bem nessa próxima off-season, não, nesse próximo playoff, pode ser que o Giannis Antetokounmpo solicite a sua saída, solicite ser trocado para uma equipe de maior expressão. E agora, hein? Mas parece que eu acho que vai acontecer isso, viu? Pelo andar da carruagem vai acontecer essa saída aí, porque, cara, não vai ter como. Philadelphia 76ers 109 e Toronto Raptors 127. Philadelphia 76ers com a sua 8ª derrota seguida e o Toronto Raptors com a 4ª vitória seguida. Philadelphia, ele está fora de qualquer possibilidade de se classificar para o play-in. Agora é só esperar a temporada acabar e verificar o que vai ser feito nessa próxima off-season. Vão permanecer com o Joel Embiid? Vão realmente trocar o Paul George, que nem a gente já falou aqui no canal, que parece que o GM, a diretoria do Philadelphia está com interesse em trocar o Paul George, mesmo sendo o primeiro ano de contrato dele, vai continuar com o Joel Embiid, sendo que ele perdeu basicamente metade dos jogos como profissional na carreira por Philadelphia, por causa de inúmeras cirurgias que ele teve que fazer e vai ter que fazer mais uma vez. O que o Philadelphia 76ers vai fazer pro futuro? E na minha opinião tem que ser decidido meio que por agora. Vai trocar, vai segurar, vai fazer um time ao redor do Tyrese Maxey? O que o Philadelphia 76ers vai fazer nessa próxima off-season tem que ser olhado de perto, principalmente os torcedores aí que querem ver um time competitivo. Já o Toronto Raptors, mesmo com a boa sequência, está 5 vitórias atrás do Miami Heat, 10º colocado do leste. Então, assim, ainda existe a possibilidade. Entretanto, não depende só deles. Eles têm que torcer por uma série de derrotas do Miami, que teve, né, algum tempo atrás, 10 derrotas seguidas, mas o Toronto Raptors, de certa maneira, não conseguiu aproveitar tão bem esse espaço, né, que o Miami Heat deixou, e agora já está também com uma sequência de vitórias, o Miami. Então, fica um pouco complicado, porque o Toronto ganha uma e o Miami ganha também, então a diferença ela permanece a mesma. Phoenix Suns 109 e Houston Rockets 148. Com essa vitória, o Houston Rockets continua firme na 2ª posição do Oeste, já o Phoenix Suns, na 11ª posição, amarga sua 3ª derrota seguida, destaque para o Jalen Green com 33 pontos. Lembrando que na Conferência Oeste, somente um time está classificado ainda de maneira oficial e antecipada para os playoffs, que é o líder Oklahoma City Thunder. De resto, ninguém está mais classificado. Do 2º até o 10º, não tem ninguém classificado com antecedência. Curioso que na Conferência Leste já temos 3 equipes já classificadas com antecedência, enquanto na Oeste só temos uma. Tivemos uma notícia ruim para os torcedores de Phoenix, além da derrota. Além da derrota, Vinícius, além da derrota. Porque o principal astro, a principal estrela, ou pelo menos a peça que estava melhor jogando, performando na equipe nessas últimas partidas, que era o Kevin Durant, se lesionou e não
sabe-se quando ele vai voltar, e eu já vou explicar aqui a situação, tá? No momento onde, lá mais ou menos na metade pro fim do terceiro quarto, sabe, tipo 6 minutos e 50 mais ou menos, na metade pro fim do terceiro quarto, o Kevin Durant ele tenta fazer uma infiltração no garrafão do Houston Rockets. Entretanto, ele colide e ainda pisa no pé do adversário Jabari Smith Jr. E com isso, ele torce o tornozelo e sai da partida. O tempo de cura para esse tipo de entorse ainda não foi determinado porque hoje o Kevin Durant iria realizar a ressonância para verificar o grau da lesão, o grau desse entorse, se é grau de nível 1 ou grau de nível 2. Se for um grau de nível 1, o tempo de recuperação é de 1 a 2 semanas. Se for uma torção de nível 2, vai de 4 a 6 semanas. Por exemplo, que nem a do Jalen Brunson, já que está aí há basicamente 4 semanas parado. Bem, no próprio site da ESPN, lá no Injury Report deles, que eles vão atualizando diariamente, é dito que o Kevin Durant está sendo analisado dia após dia e, além disso, que ele voltará no dia 4 de abril. Entretanto, tem rolado um certo boato dizendo o seguinte, que talvez ele não volte mais para essa temporada, e aí a justificativa era porque a equipe do Phoenix tem apenas 7 partidas para disputar. Entretanto, eu acho que esse boato não deve ser verdade, até porque o time do Phoenix ele tem possibilidade ainda de conseguir ir para o play-in. Não depende só dele, mas não é como se estivesse tudo perdido. Para você ter uma noção hoje, o Phoenix Suns ele está a uma vitória do Sacramento Kings. A campanha do Sacramento Kings é a seguinte, que é o 10º colocado. 36 vitórias e 38 derrotas. O Phoenix Suns ele tem 35 vitórias e 40 derrotas. Então é aquela questão lá que eles colocam uma vitória e meia, mais ou menos. Claro, não depende somente do Phoenix. Entretanto, é possível, tendo em vista que o Sacramento também tem jogado um pouco mal. O problema é que eles dependiam muito do Kevin Durant. E agora sem a principal estrela realmente fica difícil. Lembrando também que o Kevin Durant não joga na terça-feira à noite contra o Milwaukee Bucks, que é uma partida chave, porque é uma equipe que está vivendo num momento de oscilação, que nem eu mencionei, tá sem o Damian Lillard, que é a principal peça de construção de jogadas. Sem contar que nos próximos 7 dias, o Phoenix Suns tem jogos contra o Boston Celtics e New York Knicks. E é aqui que o bicho pega. Então, assim, temos jogos complicados aí para a equipe de Filadélfia não, para a equipe de Phoenix. Vamos ver o que vai acontecer, lembrando também que já foi dito que o Kevin Durant vai ser trocado nessa próxima off-season, e assim, os rumores têm rolado soltos aqui, eu já trouxe até alguns aqui no canal. Bem, esse foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado, tamo junto e até a próxima!